Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Thiago na Linha para trazer as novidades do Brasil e do mundo, né? E para tudo, tá? Informação importantíssima sobre Luiz Henrique muito perto do Flamengo e o que isso pode significar para o Brasil. Galera, a última vez que Luiz Henrique veio para o Brasil, ele simplesmente acabou com o futebol brasileiro, né? Jogou uma barbaridade. E vai fazer isso de novo no Flamengo? Quanto que o Flamengo vai pagar? Tá certo mesmo? Relaxa que eu te conto tudo aqui nesse vídeo. Mas antes, ó, dá aquela moral, se inscreve aqui no Thiago na Linha, onde a gente vai trazer informações de todos os times brasileiros, né? Pô, teu time deve aparecer aqui, rapaz. Se já não apareceu, nós temos vários vídeos aqui no canal, começando o projeto agora. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago do Hora do Flu, né? A gente tem um projeto ali de quase 100 mil inscritos e agora fazendo esse canal aqui pra abranger, né, outras equipes, poder falar de futebol, que é o nosso amor nacional. Mas vamos lá, meus amigos! A informação sem mais enrolação é essa, simplesmente essa daqui, meu amigo. Galera, simplesmente o Flamengo avançou pela contratação do Luiz Henrique, tá? Isso aqui não é um clickbait, isso aqui não é notícia inventada, é notícia do próprio GE, tá? É algo que já estava acontecendo, já tinham vazado imagens ali do Boto com o empresário do Luiz Henrique, então era algo que já estava rolando e o que o GE traz pra gente é que a negociação avançou e os valores são esses daqui. A gente tá falando, né, de um Flamengo numa transação de 30 milhões de euros. Rapaz, o céu é o limite pro Brasil, né? Só para você ter uma ideia, 30 milhões de euros é cerca de 170 milhões de reais. É claro que esse valor ainda é um valor bem mais baixo do que o próprio Flamengo pagou pelo Paquetá. Mas a gente precisa entender contextos, né? E a gente tá falando de um time que já pagou o que pagou pelo Paquetá. Vou até recordar aqui. Então, sim, é que o Paquetá, o Flamengo pagou, né? Olha só, eu botei aqui no Google, cerca de 300, é que eu não lembrava o valor exato, mas eu sei que era mais de 300 milhões na contratação do Paquetá, né? Cara, a gente tá falando do Flamengo que trouxe Paquetá, 300 e poucos milhões, e simplesmente tá indo atrás de Luiz Henrique, 177 milhões, fora os bônus, tá, pessoal? Teria ali mais 5 de bônus, beleza? Se ele alcançar os bônus, a gente tá falando de 207 milhões de reais. Caraca, maluco, olha isso. A gente tá falando que, basicamente, se os bônus forem, e tal, ativados, a gente tá falando de que só Luiz Henrique e só o Paquetá, pro Flamengo, a gente tá falando que é R$500 milhão de reais. R$500 milhão de reais em 2 jogadores. Assim, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer aqui. Mas sobre essa vinda, eu vou falar o que eu acho, né? Se impacta muito ou não. Então, se você tem interesse, fica aí. Mas vamos lá. O que traz também a notícia é que o jogador já deu ok. Meu amigo. Há um tempo atrás, Luiz Henrique tinha falado em alguma entrevista que não jogaria no Flamengo por causa da história no Fluminense, por causa do pai tricolor e tal. Mas pelo visto, né, gente, é futebol, né? Jogador profissional, é muito dinheiro envolvido. Então, eu não tenho mais esperança nenhuma em relação a essas coisas aí, tá? Você que ainda acredita não, o amor à camisa, esquece. Eu não acredito nisso não. E, cara, Luiz Henrique, querendo ou não, ele é profissional, galera. Ele é profissional, ele vai jogar em quem pagar por ele, né? Em quem comprá-lo. E a gente tá falando do Luiz Henrique que chega no Flamengo para ter o seu maior salário, né? O maior salário do elenco será de Luiz Henrique, meu amigo. Olha a moral que o Luiz Henrique está chegando no Flamengo. Só para você ter uma ideia, Samuel Lino e Arrascaeta, eles têm um salário ali na casa dos 2,5 milhões. Aproximadamente. Não dá pra cravar não, mas é aproximadamente. A gente tá falando Arrascaeta 2,5 e tal, e Samuel Lino. A gente tem Luiz Henrique já confirmado ganhando mais. 3 milhões talvez? Não sei. Aí já é especulação minha, né? Mas assim, seria só uma especulaçãozinha. Porque a informação que já traz é que Luiz Henrique ganhará o maior salário do elenco do Flamengo. Olha isso aqui, né? Então assim, financeiramente, não dá pra comparar Flamengo, Palmeiras com nenhuma outra equipe. O que eles estão fazendo, ninguém consegue fazer, pô. É inacreditável, não dá. Agora a pergunta é, Luiz Henrique chegando aí, o que a gente pode esperar de um jogador promissor do jeito que é, habilidoso do jeito que é,
com apenas 25 anos. Pô, galera, deixa eu ver uma olhada aqui, cara. A última vez que o Luiz Henrique veio pro Brasil, ele fez esses números aqui. Bora dar uma olhada. A gente tá falando aqui em 24, né? Foram 55 jogos, então já mostra que físico ele tem, né? Ele vai jogar os jogos que forem necessários. Ele marcou 12 gols, e lembrando que ele é ponta, e ele marcou 12 gols, né? Desses gols, teve o gol da final, os gols de Luiz Henrique costumam ser gols muito valorizados, né? Gols de vitória, gols em momentos difíceis, né? Gols decisivos. Esse é o cara, ele é bem decisivo, então isso que eleva bastante o valor dele, né? Então ele fez 12 gols, 5 assistências, 17 ali participações em gols. De lá pra cá, ele não repetiu, né, os números porque também não jogou, né? Não jogou o suficiente para fazer o que ele fez no Botafogo. E pensando no nível técnico que tem o Brasil hoje, eu falo com muita tranquilidade, com muita facilidade, que Luiz Henrique é diferente. Luiz Henrique vem para ser um dos melhores atacantes do país, sem sombra de dúvidas. Existia essa questão, né, do Flamengo, ou tentar o Thiago Almada, ou tentar o Luiz Henrique, e aqui na linha eu sempre falei, galera, eu acho que essa dúvida é ridícula. Porque se eu tenho a possibilidade de escolher entre Thiago Almada e Luiz Henrique, eu vou no Luiz Henrique 100 vezes. Porque Luiz Henrique, para mim, é jogador que muda mais o time, muda mais o ataque, decide mais. Vocês vão ver, né? E eu tô falando com conhecimento de causa de alguém que acompanhou esse menino em base. Eu acompanhei Luiz Henrique em base, galera. Então, assim, é um dos jogadores que... Aí eu não tô falando extra-campo, eu tô falando dentro de campo. É um jogador que você pode esperar explosão, velocidade, dribles, boa finalização. É fantástico. O Luiz Henrique é fantástico. Agora, nesse ataque do Flamengo, a gente tem que ver como que vai encaixar, né? Galera, eu peguei aqui números do Luiz Henrique no Brasil, tá? Ignorei um pouco a passagem dele lá no Zenit, porque não tem muito o que falar. Mas no Brasil, no Botafogo, onde ele é ídolo lá, ainda tem essa questão, né? Aí você que é torcedor do Botafogo, por favor, comente aí. Como que vai ficar lá a questão de ídolo em relação a Luiz Henrique. Sobre o Luiz Henrique e Fluminense, eu já te adianto que eu acho que ninguém já tá mais ligando não, porque já tinha ido Botafogo, então... Pro Tricolor, acho que isso aí tá mais águas passadas, mas pro Botafoguense deve ser um pouco pior, né? Mas olha só, a gente tá falando de um jogador que, majoritariamente, ele atua pelo lado direito, tá? Então, assim, ele atua pelo lado direito, mas é canhoto. É aquela história que eu conto pra vocês. É o famoso pé invertido, né? Ele vai atuar sempre ao inverso do seu pé. Vou dar um exemplo. Ele atua na esquerda. Desculpa, ele atua na direita para poder cortar para a perna boa e fazer finalizações, né? Que é uma das características ali dominantes do nosso querido Luiz Henrique. Então, assim, no Flamengo, ele vai atuar por esse lado aqui. Então, você que é flamenguista, comente aí qual é o ataque ideal que você acha, né? É Samuel Lino, é Pedro e Luiz Henrique? Pô, a gente tá falando de um ataque bizarro, né? De um ataque poderoso, né? De um ataque muito bom. Mas aí, comente aí se é esse ataque mesmo ou vocês estão projetando outro ataque ali. Pensando no Flamengo, comente. Porque aí é lugar de fala pra quem é flamenguista, né? Pô, Thiagão, ó, eu sou flamenguista e tal, não sei o que lá. Né? Eu já não sei. Eu analiso mais números e nem sempre os números indicam os melhores companheiros, né? O torcedor do Flamengo que vê todos os jogos, muito provavelmente eles sabem muito mais. Então comente aí, quero saber que trio de ataque, incluindo o Luiz Henrique, por favor, que você acha ali que será o ideal. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no elenco do Flamengo também. Então, assim, lado direito, cortando para a esquerda e fazendo as finalizações. Enquanto a gente troca aquela ideia, eu tô deixando aqui o Fute Crown, né, passando aqui alguns lances do Luiz Henrique pra gente dar uma olhada e pra gente dar uma analisada, que aponta tudo aquilo que eu falo pra vocês, né? É um jogador com força, é um jogador com velocidade, com técnica, né? Arrasta bastante também. O Luiz Henrique tem todas essas qualidades, tá bom, meus amigos? Então, assim, a gente já vê vários lances recebendo ali pela direita, né? Igual a gente falou, ó,
puxando. Aí tu vê que ele finta que vai entrar, mas ele volta. Linha de fundo é com ele, né, cara? É um cara que sempre chega na linha de fundo, sempre com muita facilidade, né? É difícil de marcar o Luiz Henrique, tem uma estatura muito boa para bola aérea também, tem esse controle que exige um pouco de força física e ele tem, né? Tem esse chute de fora da área, é um atacante completaço, é completaço mesmo. Eu me arrisco a dizer que o Luiz Henrique, quando pisa no Brasil, ele já vira um dos principais atacantes, para não falar o melhor, né? Mas ele fica assim entre os principais pontas do campeonato, né? Ele aqui, a gente tem a ultrapassagem de Luiz Henrique pelo meio também, né? Que é algo que ele faz bastante. Então, é aquele toque que recebe. A gente tem Luiz Henrique, ó, surgindo mais uma vez no meio da área, como a gente fala aqui, que essa infiltração surpresa, ele sai da ponta, né? E faz aquela diagonal para dentro da área e pega de primeira, né? Ó, força mais uma vez, velocidade, dribles curtos, que é acho que a grande questão de Luiz Henrique são esses dribles curtos aí, cara, que é muito da escola de futsal, muito de xerém, muito abusado, né, cara, é muito abusado. E tu viu a velocidade que ele ia sair ali? E ele ia pegar aquela bola ali, tá? É bizarro. Então, assim, tem todos os recursos, né, pro Flamengo. O Flamengo quer jogar com a bola no pé, não tem problema. Joga a bola lá no Luiz Henrique, né? Ele vai conseguir, com dribles curtos, quebrar a linha. Vai jogar num contra-ataque, vai puxar contra-ataque, que aí eu acho que é onde ele mais brilha mesmo, né? Você tem, ó, aqui você vê que aqui é um lance legal da gente analisar o que eu tô falando agora, porque aqui você tem a zaga do Corinthians postada e você tem também o Botafogo trocando passes para tentar infiltrar uma base que já tá com as suas duas linhas de 4, né? Então, isso aqui já aponta que se o Flamengo, que muito provavelmente vai jogar com a bola, esse cenário aqui vai acontecer direto, né? Onde o time adversário tá se defendendo e o Flamengo tentando arrumar espaço. Então, ele tem essa facilidade aqui também, ó. Recebe a bola na marcação, viu? Ele tem o drible curto, ele quebra a linha. Aí aqui é onde ele brilha, né? Olha, dar esse espaço pro Luiz Henrique é complicado, né, cara? Então, assim, mas isso acontece mais em contra-ataques e tudo mais, dá um espaço tão grande para ele jogar. Continuando aqui a gente tem ele pela seleção brasileira, tu viu? A zaga já tá montada, duas linhas de 4. O que ele faz? Ou ele dribla para a linha de fundo e faz o cruzamento para trás, ou ele faz isso aqui. Pelo fato de jogar, né, com a perna trocada, ele pode puxar para o meio e fazer o gol. Então, assim, não importa muito como vem o adversário. Com o Luiz Henrique, você consegue atacar de várias possibilidades. Diferente daqueles pontas que a gente tem no Brasil, ou ele funciona muito bem quando tá com a bola, ou ele funciona muito bem no contra-ataque só na correria, né? Luiz Henrique não. Ele é um jogador de qualidade que consegue se adaptar a qualquer estilo de jogo, tá? Qualquer estilo de jogo mesmo, você tem o Luiz Henrique aí chamando muita atenção, pessoal. Continuando aqui. Aqui é contra o Flamengo, né? Esse gol é lindo, né? Que contra o Flamengo mesmo, né? Você tem o Luiz Henrique surgindo fora da área, chapando e é isso, né? Mostrando por que a gente fala que o Luiz Henrique é um jogador bem diferenciado, meus amigos. É bem diferenciado. Flamengo foi certeiro aí no mercado, na minha opinião. Certeiro mesmo. Tá, então esses alguns lances e tudo mais, ó, mais um pra gente fechar, né, chegando na linha de fundo, tocando pra trás e dando aquela assistência ali, não sei se foi gol, não lembro muito, mas esse jogo foi importante, né, contra o Palmeiras, acho que nem foi gol não, mas olha a força dele, né, sustentando, né, o inimigo, o adversário, né, e por força física pra manter e tal, você precisa disso, e o Luiz Henrique tem isso tudo aí. É uma contratação de nível bizarro. Bora dar uma olhada então no elenco do Flamengo pra gente dar uma finalizada nesse vídeo. Pra gente... mais os pontas, tá? Pra gente dar aquela analisada. Bom, pontas aqui. A gente tem ponta direita Plata e o Luiz Araújo. Ambos machucados. Sinceramente, são mais opções ali pra reserva do que outra coisa. Vocês precisavam de ponta mesmo, hein? A situação de ponta do Flamengo não é boa, não. Por quê? Everton Cebolinha é um bom ponta, mas não se compara ao que joga o Luiz Henrique, né? Apesar de jogarem em lados diferentes, né? Então, e Everton Cebolinha já tá claro que vai deixar o Flamengo. Então você tem Samuel Lino, né, que vai fazer o lado esquerdo. Olha que perfeito,
né? E o Luiz Henrique do lado direito, pessoal. Acho que é por isso aí mesmo, hein? Né? E de centroavante aqui você tem Pedro. Aí o Flamengo fica com as opções esse ano de Everton Ribeiro, né? Ainda tem um Gonzalo Plata e um Luiz Araújo entrando ali no intervalo. É uma boa profundidade, mas vocês precisavam de um ponta mesmo. Deu pra ver que um ponta pra ser titular mesmo. Eu não acho que Plata seja esse nome. E também não acho que o Luiz Araújo, apesar de eu achar que é um jogador muito bom, tá? Eu acho que o Luiz Araújo é um jogador muito bom. Mas, pô, não é nível Luiz Henrique. Vocês realmente conseguiram trazer um jogador que precisava, que estava faltando e de um nível simplesmente bizarro. Bizarro. Então é isso, torcedor do Flamengo deve estar, meu Deus, aqui, ó, soltando fogos, filho, porque é pra ficar feliz mesmo, é pra comemorar, porque Luiz Henrique é um jogadoraço, beleza? Meus queridos, mas ó, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever, gostaram dessa análise? Gostaram de trocar essa ideia? Gostaram? Se gostaram, por favor, deixe seu comentário e não esquece de arrebentar o like, se inscrever, porque a gente precisa da sua inscrição aí, estamos com mais de 300 inscritos aqui nesse novo projeto. Agora um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau, valeu pessoal, tamo junto.